Notícias absurdas do cartão corporativo do Bolsonaro. Caiu o sigilo de 100 anos e dos mais de 27 milhões de reais, tem umas coisas que são no mínimo curiosas. Como por exemplo, o cara gastar 9 mil reais por dia de lanchonete. Pra você ver como o pão e o leite condensado inflacionaram nesse governo, né? E também teve o dia que ele gastou mais de 100 mil reais nesse restaurante aqui. Se fosse tudo em marmita, eles teriam que entregar 230 marmitas por hora durante 24 horas para poder dar os 100 mil reais. Ou vai ver que cobraram uma taxa adicional para deixar a pessoa comer nessas condições do estabelecimento. 1,5 milhão com gasto nesse hotel. Ele teria que ficar na suíte mais cara durante 4 anos e 2 meses para conseguir fazer isso. Só que o mandato dele só teve 4 anos. 500 mil com gasto de combustível. E num único dia só, o cara chegou a abastecer 44 mil reais. Você tá pensando que é fácil montar uma carreata espontânea dessa, rapaz? Faz o cartão corporativo do Lula, faz o do Lula, um monte de bolsominion reclamando. Então, a pedidos, hoje vamos falar sobre o cartão corporativo do Lula. Sim, petista, o Lula gastou mais que o Bolsonaro em cartão corporativo. A Dilma também. Mas isso não justifica a mamata no cartão corporativo do Bolsonaro. Afinal, 2 erros não faz um acerto. E eu já sei que os petistas vão dizer que o Lula gastava mais cartão corporativo porque ele fazia muitas viagens internacionais, 200 e não sei quantas viagens, mas pera lá, por que ele usou quase metade dessa verba em ano eleitoral, justamente para tentar a reeleição, né? E a Dilma também fez a mesma coisa. Se terem gastado mais, não torna menos esquisito os gastos do Bolsonaro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Petistas e bolsonaristas têm que parar de passar pano pros seus candidatos. Eu, por exemplo, votei no candidato que mesmo quando era ministro nunca usou cartão corporativo. Fica a dica. Por determinação judicial, as contas das redes sociais de diversas pessoas foram bloqueadas. Dentre elas está o Monark, o Nicolas Ferreira, a Bárbara Te Desatualizei, o Rodrigo Constantino e mais alguém que eu não lembro o nome. Quero começar dizendo que apesar de discordar profundamente nessas pessoas, eu não acho que é muito razoável o que está acontecendo. Até porque a gente tem que ter a oportunidade de provar que essas pessoas estão erradas. É porque o fascismo é uma batalha que a gente trava dentro da cabeça das pessoas. Simplesmente calar elas, às vezes, tira da gente a oportunidade de provar para todo mundo que essas pessoas estavam erradas. Isso dizer que a liberdade é um direito irrestrito, não. Pelo contrário, quando a pessoa usa da sua liberdade para cometer crimes, sim, isso aí deve ser punido, mas para isso deve existir um devido processo legal. A gente precisa entender quem de fato integra uma milícia digital ou quem é simplesmente um cara extremamente equivocado, como por exemplo o Monark. E sim, de fato existe uma organização criminosa querendo destruir a república. Mas a pretexto disso, a gente também não pode dar poderes ilimitados para um juiz, cara. A gente já viu com o exemplo do Sérgio Moro que sempre que tem um juiz muito valente, isso cheira muito a nulidade processual. E às vezes é essa nulidade que garante a impunidade dos criminosos. Talvez o nosso arcabouço jurídico ainda não esteja preparado para repelir esse tipo de ameaça contra a República. No entanto, isso não dá direito para o juiz também tirar da cabeça dele todas as regras e começar a aplicar elas, inovando no mundo processual. E aí quando vem um gringo, tipo Glenn Greenwald, questionar simplesmente o limite do poder do Xandão, por exemplo, aí ele já é colocado como defensor de terrorista. Eu quero falar pra vocês que existe um salto lógico muito grande em você perguntar qual é o limite e você defender. Quem usa da sua liberdade de expressão para cometer crimes, sim, tem que ser responsabilizado, tem que ser multado, tem que ser obrigado a se retratar, sim. No entanto, a gente não pode ir por esse caminho de simplesmente censurar. A gente tem que mudar a mentalidade das pessoas. É aí que é o combate ao fascismo. E desse jeito que está sendo feito, só fica dando munição para quem fala em censura, em ditadura e esse tipo de coisa. Tem um pouco de razão, cara. A gente, como nação, tem que debater esses limites. E talvez um puxão de orelha de um prêmio Pulitzer internacional faça a gente refletir um pouco sobre o assunto, né? Eu espero que a gente tome um caminho diferente do que está sendo traçado, porque senão vai dar ruim. Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Como é que nossa avó num dia tá fazendo crochê e no outro dia tá sendo presa por atentado terrorista em Brasília? Vamos entender um pouco como é que essa escalada aconteceu.
Por mais que esse cara pareça um tosco, não se engane. Tem muita ciência, algoritmos super avançados e táticas de guerra envolvida nisso. E mais do que espalhar fake news no grupo do Zap, na verdade esses caras utilizaram uma estratégia chamada guerra híbrida, que consiste basicamente em utilizar propaganda, espionagem, cyberataque, tudo isso para manipular a opinião pública nas redes sociais, gerando uma influência. Uma verdadeira guerra de narrativa que mistura verdade e pós-verdade com finalidade de atender o interesse político das partes. E se tem alguém que domina a guerra híbrida, esse cara é Vladimir Putin, que utilizou isso muito bem na guerra da Crimeia, por exemplo. Mas se teve um cara que profissionalizou isso aí, embalou para vender, esse cara se chama Steve Bannon, um puta case de sucesso. Ele criou a Cambridge Analytica, uma empresa especializada na coleta e análise de dados através de algoritmos para saber como manipular a opinião política das pessoas. E o Bannon prestou serviço em diversas eleições, dentre elas a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o Brexit na Inglaterra e também as eleições brasileiras de 2018. Só que a casa começou a cair quando perceberam que a Cambridge Analytica estava pegando dados do usuário do Facebook sem a permissão do próprio usuário. Além disso, eles foram acusados de estar criando um monte de perfil falso. Isso para estar propagando informação enganosa nas redes e estar alavancando as redes de políticos influentes. Chegaram até a chamar o Zuckerberg no Congresso americano para se explicar sobre o que estava acontecendo. E foi aí que a Cambridge Analytica foi de ralo, não tinha mais como segurar nesse nicho de mercado que eles estavam atuando. Só que aí já era tarde demais, o manual de radicalização já estava criado e eles já estavam especialistas em utilizar o medo das pessoas para gerar efeito manada e manipular. Foi assim que eles usaram e abusaram do tal do pânico moral, que é você colocar em xeque todos os valores que a pessoa acredita, como a família, como a religião e o valor patriótico. Cuidado, a ditadura gay comunista vai comer o seu cachorro, vai tomar o seu ninho, vai destruir a sua igreja. E não adianta tentar usar argumentos lógicos para convencer essas pessoas do contrário, porque emocionalmente elas já estão convencidas daquilo, elas têm plena certeza daquilo e não tem o que faça mudar de ideia. Querendo ou não, essas pessoas elas foram vítimas de uma tática de guerra estabelecida, que utilizou algoritmos avançadíssimos para promover uma lavagem cerebral nas pessoas. Que invadiu o Congresso, no final das contas, não passava de bucha de canhão dessa estratégia maquiavélica. Então ajuda a divulgar esse vídeo, pois só conhecendo a verdade pode libertar essas pessoas. Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ódio do bem, já pode? A coluna do Guilherme Amado acabou de apurar que a SECOM pretende criar o Gabinete do Amor para colocar influencers para ajudar o Lula e o governo nas mídias sociais. Isso aí em tese é para fazer um contraponto com o Gabinete do Ódio, que antes funcionava com o Bolsonaro e o Carluxo. Que a gente viu muito bem como é que funciona o Gabinete do Amor do Lula durante as eleições. Eles são especialistas em destruir reputações. E isso aí inclui desde a Marina, lá em 2010, do Ciro Gomes na última eleição, até do Glenn Greenwald, mais recentemente agora, quando ele ousou questionar o novo Sérgio Moro, Alexandre de Moraes. Todo mundo que já foi vítima desse gabinete sabe que de amor ele não tem nada. Dá mais pro gabinete do ódio do bem mesmo, porque quando é pra ser homofóbico, com a Rita Von Hunt, com o Glenn Greenwald, aí não tem problema, porque daí é pra uma causa nobre, né? No livro Como o Fascismo Funciona, a gente entende por que o fascismo é a política do nós contra eles. Porque é a melhor maneira de transformar seus seguidores em gado, já que ou você tá com a gente, tá com o lado do bem, ou você tá com eles. Fica claro isso, e isso induz as pessoas a estarem passando pano. Vamos ver um exemplo de como é que eles fazem isso na prática. Essa história que as redes bolsonaristas e de oposição ao Lula, tá? Porque agora já tem grupos que foram até contra a eleição do Bolsonaro, que já se agregaram ao bolsonarismo na oposição ao Lula. Então, assim, grupos, uma parte, né, ligada ao MBL e tal, que faziam críticas ao Bolsonaro, mas agora se voltaram totalmente contra o Lula. E tem grupos que eram ligados ao Ciro Gomes, tá? Por exemplo, essa crítica aqui veio de uma ala ligada ao Ciro Gomes. Mas, enfim, agora eles são um bloco só. E, inclusive, eles fazem ataques coordenados, juntos. Por exemplo, esse ataque relacionado ao imposto de renda é um ataque que inicialmente partiu ali da base bolsonarista e tal, mas agora já está com essa base que era do Ciro, enfim.
Você viu aí o canal Desmascarando sendo desmascarado por estar usando a mesma tática fascista do Nós Contra Eles. Você viu que ele faz questão de colocar todo mundo no mesmo balaio, desde bolsonaristas, MBL até a galera do Ciro. Eles não têm pudor nenhum em propagar uma informação mentirosa, enganosa, falsa, de que a galera do Ciro Gomes, do MBL, do Bolsonaro, estaria todo mundo junto agora contra o Lula. Tá propagando só Nós Contra Eles. E aí, será que o gabinete do amor do Lula vai continuar usando a mesma tática, o mesmo modus operandi dos bolsonaristas? Me dá a sua opinião aí, se você concorda com o gabinete do amor do Lula. E se você já foi chamado de petista por criticar o Bolsonaro, ou de bolsonarista por criticar o Lula, diz aqui pra mim. É o nós contra eles ou eles contra nós? Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. A profecia se cumpriu. Hoje Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, repetiu a mesma frase que aquele haitiano falou pro Bolsonaro há uns 2 anos atrás. Não sei se você se lembra. Bolsonaro acabou. O contexto é que o Valdemar já havia anunciado que a legenda ia ser oposição ao governo Lula. E aí um dos parlamentares que integra o partido falou assim: então a gente tinha que perguntar a opinião do Bolsonaro sobre esses temas para a gente poder fazer oposição ao governo Lula. E aí que o Valdemar mandou: Bolsonaro acabou. E ainda completou com: esqueçam ele, conversem comigo. A real é que o Valdemar ele é uma raposa velha. E já foi aliado do Lula, já foi aliado do Bolsonaro, ex-condenado do esquema do mensalão. Ele já considera praticamente como certa a inelegibilidade do Bolsonaro para uma futura eleição, depois da provável enxurrada de processos que ele vai sofrer, ainda mais agora, sem foro privilegiado e correndo o risco de ser preso a qualquer momento. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. O Bolsonaro e sua ala mais radical se tornaram descartáveis agora. Uma boa raposa velha que ele vai fazer é se distanciar. Com todo o capital político que o Bolsonaro deu na mão do Valdemar Costa Neto agora, ele tem muito poder de barganha para ganhar do Lula o que ele quiser. Bom, no final das contas, é isso que dá fazer acordo com o Centrão, né? Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Já pode fake news do bem? Quando eu digo que esses caras usam do mesmo método do Bolsonaro, ninguém acredita em mim. Mas presta atenção, os caras estão usando fake news para passar pano pro governo. Esse é o perfil oficial do PT dizendo que não pode atualizar a tabela do IR, que vai fazer quem paga um salário e meio tá recolhendo imposto de renda, dizendo que não pode, por conta do princípio da anterioridade. A mesma coisa disse o senador Humberto Costa, e ainda falou: espalhem a verdade. Claro, além do Fernando Haddad e do Randolfo Rodrigues, né? Se é verdade mesmo, vamos ver uma advogada especialista em tributarista falando, do Queza Tax. Mas a anualidade aplica quando eu vou diminuir imposto? Não. Para diminuir imposto não existe princípio da anualidade. Ou seja, você só tem que respeitar essa questão do exercício, se você institui um imposto e cobra no próximo ano, quando você está aumentando o imposto. Quando você está diminuindo, como é o caso da atualização da tabela do imposto de renda, não precisa observar a anualidade. Não. É mentira. Se ele quiser atualizar, ele faz que nem presidente Dilma e faz por medida provisória para valer de um mês para o outro. Não tem nada que impeça isso. Fácil se eximir de responsabilidade culpando outra pessoa. Lembra muito Bolsonaro, que sempre tinha alguém para levar a culpa, independente da cagada que aconteceu. Quando perguntaram para a Tebet, pelo menos ela foi um pouco mais honesta e falou: olha, a gente não tá podendo abrir mão dessa arrecadação, o pobre que pague. Sem entrar muito no mérito da arrecadação, explica para mim, como se eu fosse uma criança de 5 anos, como é que a gente vai combater o fascismo fazendo as mesmas práticas e repetindo as mesmas coisas que eles faziam? Explica pra mim. O certo é continuar espalhando informação falsa em perfil oficial. Eu sei que é muito mais fácil colocar a culpa no governo anterior e posar de bonzinho. Mas vamos ser sinceros, continuar propagando fake news e usando a mesma tática que o Bolsonaro usava vai levar a gente pro buraco. Então, espalhe a verdade. Se você ganha até R$ 1.900 e vai ter que pagar imposto de renda, não é porque o governo anterior congelou a tabela e ele precisa obedecer o princípio da anterioridade, nem nada disso.
Na verdade, é porque eles não querem abrir mão dessa arrecadação. E ponto final. Sejam claros, falem a verdade pro povo. Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Quer aprender a parar de pagar imposto? Então presta atenção. Só no ano passado foram o quê? Uns 200? Seu Luiz Barsi, bilionário. De dividendo? Por aí. Mais de 286 milhões. De dividendo? Um detalhe muito importante. Muito importante. Dividendo não paga tributo. Desculpa, o cara é feliz, né? No Brasil, quem paga imposto é pobre. Enquanto o bilionário pode ganhar 200 milhões e não pagar nada de imposto, você que ganha 1,5 salário já vai ter que recolher IR. Só paga o IPVA da sua moto porque você não conseguiu comprar um jet ski, que é isento de imposto. Você só paga IPVA do seu carro para rodar de aplicativo porque você não tem grana para pagar de um jatinho, que não paga nada de tributo. Porque também é isento de tributo as lanchas, os helicópteros e todos esses artigos de luxo. Então, se você não quiser pagar imposto, seja rico. Outra dica é, seja um herdeiro. Se você estivesse num país sério, igual Estados Unidos, Alemanha e França, você pagaria de 40% a 60% do valor da herança como imposto. Mas como você está no Brasil, você tem a sorte de que vai pagar entre 4% e 8% no máximo, dependendo do estado. E se você não quer pagar IPTU, tem uma grande fazenda, um latifúndio. Pra que ficar pagando IPTU de uma casa no subúrbio se você pode ter uma grande fazenda e ser praticamente isento, pagar uma mixariazinha ali de TR? O Brasil é um paraíso para o super, porque a carga tributária está distribuída no consumo. Ou seja, tem ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, tudo isso em cima do consumo. Enquanto que país minimamente desenvolvido tributa a renda e não o consumo, faz uma progressividade, ou seja, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Mas como a gente quer ser subdesenvolvido, é melhor cobrar mais do pobre, né? Só existem 3 países no mundo que não cobram imposto sobre lucro e dividendo, e o Brasil é um deles. Desde a Constituição de 1988 está previsto imposto sobre grande fortuna, que por lobby dos mais ricos nunca saiu do papel. No Brasil só vai ter como falar de justiça social se primeiro a gente falar de justiça fiscal. Enquanto não se corrigir essa distorção em que o pobre proporcionalmente paga muito mais que o rico, a gente não vai conseguir levar esse país para frente. Uma reforma tributária tem que não só simplificar nosso sistema de arrecadação, como também redistribuir a carga e tirar de quem é mais pobre e colocar para quem é mais rico contribuir mais. Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Já parou pra pensar que os caras que quebraram Americanas agora são controladores da Eletrobras? E que a mesma empresa de auditoria que avalizava as contas da Americanas também foi a mesma que fez a avaliação de preço da Eletrobras. Foi a empresa PwC de auditoria que não notou que na Americanas tinha um rombo de só 40 bi. Quando teve a privatização da Eletrobras, por coincidência, eles também deixaram passar alguns pontos. Como por exemplo, eles avaliaram em R$ 42,00 o valor médio da ação da Eletrobras, o que resultou no valor total da empresa de 30 bilhões. Mas peraí, será que esse valor tá certo? São 22 usinas, e o valor para construir essas 22 usinas seria de pelo menos 600 bilhões. Sem contar, a Eletrobras tem pelo menos 50 bilhões só de estrutura de transmissão, e ainda tinha 15 bilhões em caixa, além de 44 bilhões para receber antes. Mas a PwC disse que a empresa só valia 30 bi. O patrão tá maluco, 95% de desconto. Basicamente, venderam uma das nossas maiores estatais por 5% do valor que ela custaria. Alguém fez o negócio da China e ganhou muito dinheiro, e quem perdeu foi você. Além disso, a maior parte das ações foi comprada pelo grupo 3G, desses 3 malandrão aqui, Lehman, Teles e Sicupira, que são grandes bilionários do Brasil. Esse grupo era controlador da Americanas até final do ano passado, quando eles abriram mão desse controle. Por que será, né? E a Americanas, mesmo com um rombo de 40 bilhões, batia recorde de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Dividendo? Um detalhe muito importante. Muito importante. Dividendo não paga tributo. Fica parecendo que o grupo 3G parece que não se importa muito com a saúde financeira da empresa, mas com o quanto de dividendo que eles conseguem sugar da empresa até que ela quebre. E aí que a gente volta para a Eletrobras, que foi vendida a preço de banana e agora está distribuindo dividendos bilionários para os seus acionistas.
E a Eletrobras, que antes fazia lucro de 1 bilhão por trimestre, nos últimos 2 trimestres depois da privatização começou a apresentar prejuízo. E mesmo assim, no final de 2022, distribuiu dividendos. E a Eletrobras ainda tem a vantagem de que se eventualmente tiver um rombo muito grande e muito prejuízo, o governo é obrigado a ajudar. Não vai deixar todo mundo no escuro, né? Então, a galerinha do 3G pode ganhar muito dividendo em cima da Eletrobras sem se preocupar com o eventual prejuízo. Isso também coloca em xeque a tal excelência da gestão privada em relação às empresas. Porque vai fazer o que agora? Vai privatizar Americanas? A questão agora é quanto tempo que a Eletrobras vai aguentar pagando dividendo para esses 3 malandrinhos aqui. Motivos para reestatizar a Eletrobras não faltam, desde a auditoria até mesmo o método de gestão que esses caras utilizam, fica tudo esquisito. A questão é, será que o tal do Lula vai ter coragem de entrar em conflito com o mercado? Nunca fez isso e vamos ver, será que vai ser agora? Enquanto isso, uma empresa que foi constituída com o nosso dinheiro público segue nas mãos dessa galerinha que ferrou Americanas. Se gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo como esse, não esquece de se inscrever no canal aqui. E aproveita o embalo também e já deixa um like para ajudar a gente na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.